Olá, pessoal. Primeiro, agradecer a vocês toda quinta-feira acompanhando o nosso podcast Pode Falar com Elinho Naim no canal oficial lá no YouTube, Elinho Naim Oficial. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Tem de tudo, tem sexóloga, tem enfermeiro, tem auxiliar administrativo, tem jogador de futebol, tem barbeiro, tem músico, tem gente que entende de ciclismo, tem de tudo no nosso podcast. Até médico a gente já trouxe aqui também, tem de tudo. Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. A gente faz com muito prazer, com muito carinho, toda a nossa produção, nossa equipe, para trazer um podcast com informação e notícia para vocês. Hoje, a gente vai conversar com o Juliano, ele que é funcionário público municipal e que a gente vai falar um pouco sobre, infelizmente, né? A gente não fala felizmente, a gente fala infelizmente, a crise que o país cada dia mais tem na área da saúde, não só a área particular, mas também a área pública. Então, obrigado, Juliano, por você estar aqui. Você vê que não vai doer, é rápido, a gente conversa, passa rápido, e é um tema muito importante. Infelizmente, é um tema que cada dia mais piora muitas das vezes. Mais difícil se marcar exame, mais difícil se marcar consulta, mais difícil se marcar qualquer tipo de tratamento médico, seja no público e também no particular. Eu agradeço essa oportunidade. Sei que o assunto tem, né, essa gravidade, mas eu acredito que o trabalho administrativo bem feito, ele pode amenizar, muitas das vezes, né, aquilo que já tem uma carência. Então, nessa conversa, a gente pode, de repente, tentar abrir um pouco a mente, né, tentar discutir assuntos que podem, de repente, criar um novo horizonte, né, para uma questão que sabemos que é muito grave, mas essencial para a vida de todo cidadão. Juliana, a gente vai tentar, nessa primeira etapa, dividir a questão pública da privada. Certo? Na questão privada, hoje, existem os planos de saúde. Há algum tempo também, a criação de, como é que eu posso dizer, de um cartão para todos, né? Que são Desconto, os cartões de clínicas descontos, populares, algumas clínicas populares. Então, sim, você tem, além do trabalho social de alguns hospitais, essas clínicas tive particulares experiência com nessa área. descontos e também, óbvio, os planos de saúde, que são ainda esmagadoramente o maior número de pessoas quando vai para o âmbito particular. Certo. Então, esses três modelos hoje se complementam, mas ainda existe uma grande dificuldade. Alguns dizem que por pagamentos pequenos aos funcionários, sejam eles médicos ou qualquer que seja a especialidade. Outros, pela grande procura, ou seja, a falta de mão de obra também. E outros também pelo poder aquisitivo, ou seja, hoje um plano de saúde é caro e aí talvez a migração dessas outras questões como as clínicas populares que te dão um trabalho privado, mas com preço mais acessível. Tô certo? Certo. Vamos comentar, né, sobre a parte pública, né, o SUS. Eu acredito que hoje, principalmente o município que a gente reside, ele tem um sistema, né, e você pode entender que se de repente, um medicamento ele é indicado, mais importante que o medicamento é a dosagem e se você tem algum tipo de restrição. Então, às vezes, você tem um medicamento que você é restrito a algum tipo de pessoa, algum tipo de paciente. Então, vamos colocar nessa análise a parte do sistema. Você hoje tem um sistema que é a área que eu gosto mais, a parte ambulatorial, que eu tenho mais experiência, onde você coloca todo cidadão como único. Então, da mesma forma que o medicamento, como que eu posso dizer que uma gestante, um deficiente, um idoso, uma pessoa que tem cartão social, tem a mesma forma de fazer uma marcação de consulta de exame de um outro paciente? Então, você tem um sistema hoje que veio para solucionar um problema sério e grave que nós tínhamos, que eram as filas. Então, hoje a gente realmente entende que o sistema ele veio para acabar com a fila física. Porém, a fila virtual existe.
Então, nós E é sabemos, grande. e é grande. Só que, mesmo grande, nós temos que enfrentar e ter a informação do tamanho dessa grandeza. Porque se eu tenho hoje uma demanda de, vamos supor, 5.000 pacientes para cardiologia, e eu tenho uma oferta de 1.000 vagas por mês. Então, eu entendo que aquela pessoa que está ali sendo inserida no sistema hoje, pela parte administrativa, vai levar 5 meses. Morreu. Então, entendemos o quê? Morreu. Entendemos o quê? Qual é a matemática para fechar essa conta? Qual é a demanda e qual é a oferta? E mesmo com a demanda e com a oferta, existe esse critério que eu te falei no início, que é entender quem é o deficiente, quem é o idoso, quem é a gestante, quem é a pessoa que tem um cartão social, para tentar, de repente, numa situação dessa, fazer uma triagem, né? Como existe, por exemplo, a grosso modo a mesma. Quando você dá a entrada no hospital, Sim, o médico avalia. numa emergência, Fulano tem mais risco que ciclano. isso. Mesmo que chegou depois, sobe primeiro, porque aquele ali tem. 100% normal isso. E a parte Exatamente. ambulatorial, a gente não tem essa visão. A parte Não existe essa triagem. Não existe essa triagem, e nem mesmo até a conclusão do tratamento. Porque já pensou, se eu chego com você e falo assim, olha, esse medicamento aqui, você vai tomar ele, de repente, 3 comprimidos ao dia, de 8 em 8 horas, durante 5 dias. Aí, se eu levo o critério do ambulatório, você vai tomar a hora que você quer, o dia que você... O tratamento vai seguir. Então, uma das bandeiras que eu sempre levantei na parte ambulatorial é que, mesmo que a oferta não tenha um número total, mas que ela seja conclusiva. Então, vamos supor, hoje, você tem um atendimento com um cardiologista. O cardiologista te encaminhou os exames. Ó, você tem que voltar aqui comigo aqui em 15 dias para mostrar esses exames. Não vai. Se você mostra daqui a 1 mês, 2, 3, não faz lógica nenhuma aquele exame. Aquilo aí já se perdeu. Então, se hoje eu, né, tenho essa ideia de gestão ambulatorial, de que se você tem uma oferta para aquele determinado grupo de pessoas, feche aquele grupo, trate ele e crie-se novas vagas com as altas. Não adianta fingir que você vai colocar 1.000 pessoas novas todo mês no sistema, que aquela que foi consultada A no mês conta não vai passado, fechar. ela não vai conseguir mostrar o exame. Quando mostrar o exame, já perdeu sua validade. Então, essa prática ambulatorial do sistema público hoje, ela é muito diferente, né, do que poderia existir para sua eficiência. E aí, olha como uma coisa está linkada com a outra. Aí você tem um problema, a gente está dando um exemplo, um problema Sim. cardíaco. Aí passa-se um exame, Isso. tem que se fazer uma cirurgia. Exato. Aí o que acontece? Não faz o exame, não faz a cirurgia, passa mal, vai para o hospital. Aí está ocupando um leito de hospital porque os exames não foram feitos no tempo adequado e a cirurgia, obviamente, também não. Ou até ele não toma, não precisa nem fazer a cirurgia, mas não tem o exame e aí ele não toma o medicamento de acordo com o exame, ele acaba indo para o hospital ou vindo a óbito, ou pior. Ou seja, pior, né? Vindo a óbito e tirando, às vezes, uma vaga de UTI ou de enfermaria que poderia atender acidentes e outras coisas mais e o custo? que acontecem. O custo é muito ambulatório mais alto. muito mais alto. Então, entendendo essa questão, você até, muitas das vezes, fica se perguntando por que a emergência está tão cheia. Às vezes está tão cheia por esse motivo, porque a parte inicial, o tratamento, né, que você, de repente, podia colocar uma prevenção, ela não existe. Então, você imagina, hoje, vamos pegar um cenário real. A mãe trabalha durante a semana toda. Para faltar o trabalho, para levar, de repente, o seu filho ao médico, às vezes ela tem que chegar numa negociação com o seu chefe. O que acaba acontecendo? Fim de semana, é o horário que ela tem disponível. Tem ambulatório aberto? Não. Emergência. Parte para uma emergência. Às vezes, o paciente, nem, né, a criança, no caso, não é tão grave, mas é o recurso que ela tem para conseguir aquela solução. Então, ela tem o quê naquele cenário? Ela tem um pediatra, de repente, naquela unidade, que ela vai pedir o exame, que a emergência tem a característica de fazer o exame naquele momento,
Então, de repente, ela pode ficar o dia todo na unidade. Mas sai de lá resolvida, entre aspas. Entendeu? Então, você acaba migrando um paciente ambulatorial para um sistema emergencial sem necessidade. E, às vezes, o profissional que está lá na emergência, ele fica tão sobrecarregado que, quando chega um caso mais grave, ele está já saturado. Porque ele poderia atender, vamos supor, 20 pacientes graves, ele acaba atendendo 200. Porque 180 daqueles 20 não tinham gravidade para estarem ali. Mas que a mãe é a solução que ela tem, e filho principalmente. Isso, gente eu estou dando um exemplo, mas que vale para todo cenário. Todo trabalhador hoje, difícil ele conseguir argumentar né? Existe o tratamento, lógico, mas eu estou dando um cenário para mostrar que, às vezes, um problema gera um outro, que gera um outro, que gera um outro, e a gente pode tentar ter um ambulatório mais dinâmico, um ambulatório mais conclusivo, porque se de repente você tenha um misto dessa questão, não, vou fazer um ambulatório, mas que de repente eu tenho aqui do lado aqui um eletro rodando o dia todo, um exame de sangue assim, de repente uma glicose, uma coisa assim rápida, um raio-x, para que você de repente consiga naquela consulta bem, né? E até mesmo quem seja encaminhado para um determinado especialista já tem algo a mostrar. Porque já pensou? Você chega, você foi encaminhado ao cardiologista. O que você tem para me mostrar? Nada. Você foi encaminhado ao cardio, sem nada, aquela consulta do cardio foi perdida. Ele vai naquela consulta ainda pedir ainda, solicitar toda a parte, né? De repente, de exame que ele precisa, para que na outra consulta aqui, a gente sabe que às vezes não é uma data satisfatória, demora para mostrar. Então, você entende que aquela primeira consulta já queimou, já perdeu. Entendeu? Então, hoje eu tenho assim, uma vontade muito grande, e isso não é inventar a roda, porque se você for entrar no site de busca, você coloca gestão ambulatorial, coordenação ambulatorial, você tem protocolos já montados, com tudo especificado, com categorias 1, 2, 3, 4 de complexidade, para você conseguir dar prioridade em marcação. Teve um protocolo que eu estava até lendo esses dias, muito bom, que foi feito pelos hospitais federais do Rio de Janeiro, com a publicação do Ministério da Saúde, que vem tudo explicado, caso a caso, todo tipo de especialidade, seja cirúrgica, com os protocolos, já explicando, ó, se caso o paciente tem esse problema, indico para esse, indico para aquele, já até direcionando os hospitais especializados. Para cada área. Para cada área. E já linkando essa parte, até isso a gente tem carência. Porque um município extenso hoje como Campos, ele poderia ter uma central de comunicação com o paciente. Um alô saúde, um 0800, para que, não estou dizendo que seria para agendar, não. Estou querendo só dizer mesmo para dar um norte. Porque às vezes a pessoa chega e pergunta, né, a gente com mais experiência na área de saúde, onde tem tal programa? Ah, eu queria um programa de hanseníase, tuberculose, que eu até fiz uma visita esses dias atrás e fiquei muito triste em ver, né, o cenário do setor de hanseníase, tuberculose, que fica atrás do HGG. É de entristecer, porque a gente sabe a grandeza dos profissionais que atuam lá, a importância, né, do tratamento, sabe que ali existe uma referência nessa área, e se alguém puder fazer uma visita para ver o cenário, você vai ficar impactado. Porque a parte, né, a parte emergencial e ambulatorial, a reforma está sendo feita lá no hospital, isso aí a gente, né, nota que a parte mudou completamente, que foi um dos hospitais que eu trabalhei por 15 anos, o HGG, eu entrei em 2002, fui até 2017, fui coordenador de lá por 6 anos, fora o período, né, que eu trabalhei como funcionário da prefeitura mesmo. Então, você entender que o funcionário ele trabalha naquelas condições, tem que ser herói. Tem que ser herói. Tem que ser herói e saber que a pessoa já está numa situação grave. Ou de tratamento, né? E olhar um cenário daquele já fica assustado. Ele já fica assustado. Mas a gente tem uma esperança sobre esse assunto. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Muitas das vezes acontece
das pessoas confundirem a responsabilidade de A ou de B. Por exemplo, transferência de hospital. A pessoa está na Santa Casa internado e quer ser transferida, quer não. É necessário a transferência para o Ferreira Machado. Ou do Ferreira Machado, para plantadores de cana, ou por aí, ou hospital público ou hospital filantrópico que recebe recurso público. Quem é o responsável por essa transferência? É o município ou é o Estado? Quem Então, regula esse município? existe uma complexidade referente a cada caso. Mas como você mesmo falou, esses hospitais, eles recebem repasse. Eles recebem verbas. E tudo isso é feito um acordo, uma negociação, um contrato prévio de quantidade de vagas e de tipo de especialidade. Então, hoje, num cenário perfeito, todos os pacientes que chegam nas unidades públicas, de repente, poderia ter uma vaga no hospital privado. Porém, existe, lógico, um acordo prévio de quantas vagas estão, né, sendo reservadas naquele momento, e temos também situações que podem vir a ser atípicas, porque você faz um cenário médio. Então, você faz uma análise de 2022. Eu tive uma necessidade, um exemplo, vamos chutar assim, 1.000 vagas de leitos clínicos, vamos supor assim. Então, você faz aquela reserva para esse ano, entendendo que aquilo dali acontece. Então, às vezes, pode acontecer por uma situação que, às vezes, até uma mudança de tempo faz um mês ter uma demanda maior do que o outro. Então, vamos supor, esse mês, 1.000 vagas, deu tranquilo. 1.000 leitos de clínica, deu tranquilo. De repente, naquela semana, conseguiu ter um nível maior de demanda que aquele leito está ocupado. Então, a responsabilidade, ela existe sim, mas ela não pode ser engessada. Tá, Ela mas tem que ser... quem regula? A tão falada fila é do Estado. Ou seja, o médico lá do Ferreira Machado, ele entra no sistema e regula. Ó, esse paciente Precisa, precisa ser transferido para o Hospital Plantadores de Cana. Aí certo. o Estado que regula, vê se tem a vaga, não tem a vaga e ele autoriza a transferência, ou é o município que autoriza ou não essa transferência? Esse repasse, ele é feito... Não estou desde falando de não, recurso, estou falando de sistema, o sistema. tem a parte da prefeitura, tem a parte do estado, tem a parte federal, de acordo com a complexidade do paciente. Ah, Né? entendi. A complexidade... Depende. Ah, entendi, entendi. Da mesma forma que hoje você chega numa unidade básica de saúde, onde você encontra, teoricamente, o básico, o clínico, pediatra, o ginecologista. Então, se você chegar numa unidade básica de saúde, você não vai solicitar uma tomografia naquela unidade. Porque Não tem. não tem, e também não tem lógica de ter, porque a complexidade daquela unidade não exige aquilo. Então, no geral, todas as esferas têm sua responsabilidade. Às vezes, num determinado momento, a esfera municipal pode estar um pouco passando por dificuldade, às vezes, no momento, a esfera estadual, às vezes, no momento, a esfera federal. Então, hoje, o que eu posso dizer no coletivo é ter sempre uma margem para que você tenha o plano A, plano B, né? De repente, se um hospital, de repente, tenha uma necessidade de um leito, quantidade de leito maior, você tenha recurso e credibilidade para, né, conseguir, né? Porque a gente sabe, você do mundo empresarial consegue entender que muitas das vezes a credibilidade ela vai à frente Até do dinheiro. do dinheiro. Porque se você tem credibilidade, você fala assim, olha, estou precisando agora de uma determinada coisa. Você pede para vir. E hoje a gente fala do poder público, só para as pessoas terem noção, Campos hoje paga cerca de 900 milhões ano de saúde, na área da saúde. Quase 40%, vou botar 30 e poucos por cento do que se arrecada. 2 bilhões e 700 é o que é previsto, né? Foi previsto. Então você gasta 1/3 do recurso somente na área da saúde. Muitas das vezes esse dinheiro, muitas das vezes não, na maioria das vezes, por mais que haja evolução em alguns quadros da saúde no município,
Eu falo isso do Ferreira Machado, por exemplo, que para mim é um grande exemplo. O doutor Arthur para mim, um excelente profissional e conseguiu mudar muita coisa ali no Ferreira Machado, com a equipe dele, obviamente. Mas é muito dinheiro e muitas das vezes esse dinheiro não chega na ponta. Sim. E é o que a gente estava comentando e às vezes pode se concluir desde o início da conversa, né? Você ter uma conclusão daquele tipo de tratamento faz qualquer tipo de gestão ter eficiência, né? Uma coisa é você gastar. Gastar é fácil. Você pode gastar com qualquer coisa. Outra coisa é gerenciar, né? Então, hoje, se eu de repente falar assim, eu vou gastar aqui contratando 2.000 clínicos gerais. Aí, beleza, contratou, tal, faz uma festa. Se não tiver os exames, não vai Não, adiantar. O não, cara vai não atender, adianta, não não vai resolver adianta. nada. Então, às vezes, hoje, você tem profissional na área da saúde que ele está sendo, de repente, com sua função limitada por falta de recurso. Às vezes, você tem um dentista lá com tudo certo, matrícula em dia, tudo certo, e não Isso tem, aí tem muito. Tem muito entendeu? profissional. Então, Isso às já vezes, foi discutido até na Câmara. entendeu? Muito Então, dentista, servidor público do município que não tem onde eu atender estou falando para o dentista, mas município. existe médico da parte de imagem, exame ambulatorial. Então, esse salário está sendo pago, o dinheiro está ali, mas O não é. servidor quer trabalhar. O servidor, não, isso que eu ia botar bem em foco mesmo. O servidor quer trabalhar, vários profissionais que eu tenho acesso, né? E comentam, Juliano, queria muito estar atuando nessa área aqui e tá fechado, tá limitado. E a coisa está correndo, o salário está correndo, o pagamento está correndo, e às vezes o paciente ele olha aquele momento e não consegue entender o porquê daquela limitação, entendeu? Então, hoje, eu vejo que se existe uma forma eficiente de fazer esses 900 milhões, de repente, diminuir o custo ou ter uma eficiência maior, é tentar fazer o cronograma do início de toda a necessidade, né? Então, chega lá na base mesmo. O clínico, ele está conseguindo fazer o exame que ele pede? Ok. Esse clínico está conseguindo especialista? Ok, então passa para a próxima fase. O especialista, seja cardio, otorrino, dermato, uro, ginecologista, também passa para a parte cirúrgica. E assim vai. Porque se você não começar lá do início mesmo, entendendo a necessidade, você faz um projeto e simplesmente não. Outra coisa também que é um investimento muito barato e muito pouco divulgado e muito pouco valorizado no Brasil é o programa Saúde da Família, ou seja, que é a Perfeito, saúde básica perfeito. dentro dos lares e que em Campos demorou muito tempo. Eu tive o prazer que meu pai homologou o projeto, né? Ele Sim, prefeito em 2010, ele que assinou e ele que trouxe esses concursados para o poder público e eu acho que é muito barato investir mais em saúde da sim. família, porque isso surte resultado na Então, ponta. mas vamos colocar nesse exemplo prático agora. Se hoje, sem uma saúde da família atuante, a demanda que nós temos não tem conclusão, a demanda espontânea. Imagina hoje sendo colocado um programa de saúde da família, indo de casa em casa e buscando todas as pessoas que têm problema que estão é, 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 Esperando es- explodir. esperando explodir. Olha só o nó que cria. Então, é um programa espetacular, sem sombra de dúvida, que não tem nenhum momento que eu vou cogitar que. Agora, esse momento, se tivesse sendo implantado o programa Saúde da Família hoje, com a base que nós temos, que não está tendo resolução, cria-se um nó. Então, é entender o seguinte: vamos fazer? Vamos. E o que o programa de saúde da família precisa? Olha, precisa disso. Precisa de um, dois, três, quatro frentes pós, porque aquilo que o programa Saúde e Família consegue dominar, perfeito. Agora, aquilo que ele não consegue, ele tem que ter respaldo, porque senão entra no gasto sem conclusão. Então, eu reforço essa escala. É como se fosse uma linha de produção, né? A linha de produção ela tem que seguir do início até o fim. E outra coisa que eu acredito também que deve ser muito observado é a importância da conclusão. Não deixar o paciente no meio do caminho, porque aí você joga fora tudo que você fez. Não, além de jogar fora, você torna daqui a pouco esse paciente mais caro.
Muito mais caro, entendeu? E desestimula ele também, porque a gente fala de paciente assim, mas e a parte psicológica? De você, de repente, chegar Não, eu assim. já falei isso várias vezes. É, É a pior doença do século. É é, a doença do século. então vamos supor, né? A gente está aí, daqui uns meses tem aí o Outubro Rosa. Aí você faz uma campanha, opa, Outubro Rosa e tal. Aí você cria uma expectativa. Vamos cuidar da saúde? Vamos. Aí a mulher vai lá e toma atitude, vou cuidar da saúde. Faz a mamografia. Aí faz. Se faz também, né? Vamos supor que Que fez, é não fez. difícil. Vamos supor que fez. E aí? Saiu o resultado. Como é que você faz? Se você tiver estrutura, perfeito. E se você não tem? Como que você dá uma resposta a uma pessoa que você, de repente, tem um problema, que precisa ser tratado, e você não dá a solução a ela? Estou dando um exemplo. Entendeu? Então, antes de qualquer campanha, antes de qualquer situação, olhar também o pós. Entendeu? Que, de repente, pode ser estudado qual a porcentagem, né? Eu vou fazer uma campanha aqui de 10 mil mulheres, né, na campanha do Outubro Rosa. Então, eu sei aí que, de repente, aí, vamos supor aí, tô dando um chute, né? 5%. 5%. Eu preciso de 500 pessoas aqui preparadas para o pós. Entendeu? Porque senão eu vou dar 500 notícias. São 500 Pes- biópsias que têm que ser feitas, por E aí, exemplo. isso aí você, entendeu? Então, Não necessariamente vai estar com a doença, mas não, lógico. tem que ser feita a biópsia para saber quem Entendeu? infelizmente está e quem E, infelizmente não e está. aí você deixa o paciente em desespero se você não tem a conclusão do tratamento. Então, eu estou dando um exemplo, mas que serve para todo cenário, reforça essa questão da importância da logística, ter o direito à marcação do retorno, para mim, é essencial. Isso é uma das coisas até que, dentro do trabalho que eu fiz, a gente entrou em algumas discussões com alguns gestores, porque alguns gestores entendem que todo mês tem que entrar pessoas novas dentro daquela vaga, e eu achava que não. Eu achava que enquanto o paciente estava na linha de tratamento, tem que respeitar. Porque, como eu te falei, né? Você, na verdade, você vai botar mais um para ficar doente. Porque Exatamente. a partir do momento que você não zera, concluindo aquele determinado paciente, você está botando um outro. Aí esse outro é o outro do mês subsequente, ou seja, Exato. você não está atendendo. E Você tá enganando o que está entendendo. E engraçado que esse critério ele é utilizado em todas as outras áreas, menos no ambulatório. Porque se você vai na fisioterapia, ela chega para você e fala assim, o fisioterapeuta, né, o fisioterapeuta, ó, você precisa de 15 sessões. Como que você vai falar que você vai fazer 5? Se ela pediu que é 15, 15, né? Se o médico chega para você e fala assim, você vai tomar aqui 7 dias de comprimido. Aí chega lá na farmácia, não, você vai tomar só 3. Não existe isso, entendeu? Mas na parte ambulatorial, o pessoal Quer mudar a quer lógica. mudar a lógica, entendeu? Quer mudar a lógica, que o cenário já está dito, já está bem prescrito. Toda a área ambulatorial, ela tinha que seguir os mesmos critérios. E até os critérios mesmo do que a sociedade tem, né? Porque se você vai num local, você vai no supermercado, você não tem uma fila de prioridade? Tem, não é normal? Alguém tem contestação? Não é negativo. Então, como que você não tem na parte ambulatorial um setor de prioridade? Ah, mas é muito complexo, o campus é muito grande, é muita ponta, tem muitas unidades. Concordo? Então, vamos montar um setor, então, que mate isso no peito. Que chega assim, não, aqui é a central das prioridades. É a central que você pode receber E todo... que alguém avalie se realmente está Exatamente. dentro da prioridade ou não. Porque você imagina, né? Se eu estou hoje numa parte emergencial, levei um É paciente... uma pessoa que precisa fazer uma ressonância que é oncológica, ela não pode ter o mesmo tratamento de uma pessoa que vai fazer uma ressonância que não é oncológica. E uma pessoa que ficou internada numa emergência. Tô dando um exemplo. Sim. E uma pessoa que ficou internada na emergência por 2, 3 dias, se ela sai dali com encaminhamento ambulatorial, ela tem que sair marcada. Porque senão daqui a uma semana ela volta. Né? Aí ocupa mais uma vez. Volta E aí fica Aí fica caro. um efeito porta giratória. Você entra e sai, entra e sai. Aí você olha assim, eu vi essa pessoa esses dias aqui. Né? Faz uma pesquisa. Pergunta nas emergências quantos pacientes que estão dando entrada na emergência que estão em tratamento e que não estão. Entendeu? Juliano, vamos mudar um pouco Sim. nossa prosa? Sim. Deixa eu te falar. Fala um pouquinho pra gente do Juliano. Juliano, casado com quem? Pai de quem? Experiência da questão particular, não só privada, mas pública. Fala pra gente um pouquinho do Juliano. Fala um pouquinho do Juliano. Servidor público? Servidor público há mais de 20 anos. 20 anos? No HGG, fiquei lá por 15, onde eu aprendi muito.
entrei com um receio muito grande da saúde, porque é uma área que eu tive o prazer de conhecer e entendi que tem uma necessidade muito grande de conhecer a área, né? Como servidor, eu fico muito feliz e participar, né, dessa gestão que faz um trabalho essencial na área da saúde. Como particular, além do servidor público, você teve outras experiências na questão administrativa privada. Isso. Esse caminho da área privada surgiu através do trabalho feito no Hospital de Guarulhos. Foi, graças a Deus, muito eficiente. Tive esse convite, aprendi a trabalhar nessa área, pessoas de ponta, né? E tive essa experiência. Gostei de entender, até mesmo no começo da nossa conversa, a gente comentou sobre essa parte, né, de plano de saúde, cartão de desconto e tudo mais. Então, hoje é uma tendência porque o plano de saúde, logo no início, ele tinha uma abrangência para consultas, exames e parte de internação e tudo mais. E o plano conseguiu ter um tipo de dificuldade porque como tudo estava dentro do valor, né, pago, acaba que a parte ambulatorial dos exames criou um nó, Gargalo. um gargalo. E aí surgiu, né, grupos de entendimento que poderiam fazer só a área ambulatorial, com um preço muito mais em conta, não é aquela mensalidade que, né, é paga, Que o plano de saúde é bem mais caro. e que você poderia só focar a área ambulatorial. E isso foi essencial para a saúde, principalmente com a carência da parte pública, o setor privado ele complementou, né? Sabemos que hoje uma parte muito grande da população ela tem, né, esses cartões de desconto ou faz acesso à clínica popular, né, como base do seu dia a dia. Que às vezes não tem condição de pagar o plano de saúde, Isso. também quer ficar esperando a vida toda o poder público, muitas das vezes acaba pela grande procura, é muito grande. Muito grande. Migraram para esse cartão, então tentam no SUS, demorou, vou no cartão. Vou no cartão. Ainda existe uma carência ainda do setor na parte de exame, porque você consegue um desconto bem significativo na parte de consulta. Mas como a gente tem experiência com os pacientes, né, e a gente ouve muito, né, essa parte, a parte de exame ainda fica carente, porque existe um desconto, mas ainda O valor é alto. ainda né? é alto. Ressonância, Tomografia, são exames mais complexos. ainda existe ainda, mas é uma tendência, até mesmo o plano de saúde, você consegue entender que cada dia que passa, mais você cai para a parte de pagamento coparticipativo, porque o plano entende que se você paga um valor pequeno, nem pode ser até 5, 10, 15, 20 reais numa consulta, na parte de coparticipação, o fluxo cria um fluxo muito maior de marcação com eficiência do que quando você abre sem valor nenhum. É como se, de repente, o paciente criasse um critério maior, né? Ou seja, já que eu estou pagando o plano, Isso. deixa eu usar a qualquer momento, a Isso. qualquer E hora. quando você tem a coparticipação, você paga um valor menor. Mas aí o cara quer, não, já que tem que pagar uma coisinha, não estou doendo muito, não vou. Então, é uma tendência de mercado. Eu acredito até que o Você poder... acha que vai migrar isso? Porque é uma parte que você vê só crescer, e até o poder público, de repente, pode em algum momento fazer um misto sobre isso. Porque se existe uma necessidade real e você consegue entender que um valor pode ser pago para ter desconto, de repente até uma questão futura de um misto privado-público pode gerar consulta para a população em um valor menor com o poder público atuando. Porque você já consegue ver isso em outras áreas, né? De repente você tem programas sociais que atuam na educação, no transporte, na saúde. Também. Pode existir. Pode existir. Juliano, como eu falei, não dói, passou rápido, já acabou o nosso bate-papo. Agradeço. Quero te agradecer a boa vontade de estar aqui, explicando um pouco dessa área que é muito complexa, hoje dividida entre cartão para todos, prefeitura, estado,
União, planos de saúde, mas que, infelizmente, muitas das vezes as pessoas não tocam administrativamente como deveriam, e aí a gente acaba nesse gargalo que é o grande problema da saúde pública. Existe recurso, dinheiro tem, todo mundo sabe que tem, nas 3 esferas, é gasto muito dinheiro, mas acho que cada dia mais a gente torcer para que as pessoas se organizem mais, para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Obrigado, Papai do Céu te abençoe, um abraço a todo mundo lá na família e que, se Deus quiser, a gente vai trabalhar e, se tiver bons servidores públicos igual a você, que a gente sabe, conhece o trabalho, a gente vai ter uma saúde pública cada vez melhor, lógico, dependendo dos nossos governantes, não só para fiscalizar, que é o nosso papel, mas também do poder público entregar uma saúde de qualidade. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. O assunto realmente é relevante, porque nós sabemos que muitas vezes aquilo que é emergencial para uma pessoa, para outra, é muito mais até, né? Porque quem realmente tem o problema na área da saúde, ele quer para ontem a solução. Então, torço muito que, de repente, com toda a forma de tecnologia que nós temos hoje, todo o recurso tecnológico, que, de repente, esse recurso tenha também a parte humana, né? No dia a dia da área da saúde, porque a gente não pode lidar com o paciente como se fosse um caixa eletrônico, né? Você chega no caixa eletrônico, pede aquilo dali, o caixa eletrônico dá. Tem muito mais do que só um simples... Então, você tem que atender, ouvir e entender quais são suas necessidades, né? Então, temos que ter a tecnologia, temos que ter sistema? Temos, mas temos que ter também a parte gente humano também fazendo o gerenciamento ali para conseguir ver a necessidade real de cada um. Agradeço demais a oportunidade. Um abraço a todos os amigos da área da saúde, que faz, né, essa diferença, às vezes com pouco recurso, consegue fazer muito, e que a gente consiga sempre ter um espaço de crescer, né, e atender melhor a população. Que também nós somos, né, funcionários e somos usuários também do poder público também. Gente, esse foi mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Um abraço a todos os servidores públicos, municipais da saúde, também do Estado, da União, a todos os médicos particulares, técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos em radiografia, ou seja, todo mundo envolvido da área da saúde. Um muito abraço aqui do Eli Naim, do Juliano. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais Pode Falar podcast com a Eli Naim. Fui!